Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Olá, muito obrigado. Durante o famoso Sermão da Montanha, Jesus Cristo nos ensinou de como devemos proceder quando oramos. Ele disse: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Mas tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com estas palavras, gostaria de dar-lhes as boas-vindas a esta reunião virtual da Seitonê. Sejam muito bem-vindos ao lar do progredir infinito. Muito obrigado. Seitonê, o modo de viver feliz em harmonia com a natureza. Eu sou Carlos Alberto da Silva, adepto, praticante e preletor da Seitonê. E com muita alegria serei o responsável pela condução da nossa reunião virtual de hoje, pelo que agradeço profundamente. Muito obrigado. A partir desta reunião,
e pelas próximas 4 reuniões, ou seja, esta e mais 3 reuniões, estarei conduzindo um estudo que eu considero bem interessante, bem legal, em cima deste livro aqui, que é Abrindo o Canal da Provisão Infinita. Abrindo o Canal da Provisão Infinita, escrito pelo nosso querido mestre Masaharu Taniguchi. Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye. Então, a partir de hoje, mais 3 reuniões na sequência, eu estarei estudando este livro que eu tenho certeza vocês irão gostar bastante. Então já aproveito para fazer um convite para que você divulgue essa nossa atividade, essa nossa reunião para seus amigos, seus conhecidos, né? E o tema que nós iremos estudar hoje é: Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. E o meu objetivo nesta reunião é que, ao final dela, tenhamos ampliado a nossa consciência e a nossa confiança de que Deus, sendo nosso Pai, também nosso melhor amigo, Ele sabe exatamente tudo o que nós necessitamos e já nos proveu, isso que é mais importante, já nos proveu de tudo o que necessitamos para viver bem aqui e agora. Portanto, manifestar a alegria, manifestar a riqueza, manifestar a felicidade, manifestar a saúde é muito mais uma questão de aceitação do que merecimento. Porque, afinal de contas, como filhos de Deus, nós merecemos, mas muitos de nós inconscientemente não aceitamos este fato e acabamos recusando, por assim dizer, as manifestações das infinitas dádivas de Deus pela consciência da ideia do pecado original. Ou seja, eu sou um pecador e por conta disso eu não mereço as obras ou então as bênçãos de Deus. Cuidado! Durante a reunião de hoje, além de estudarmos como nós permitir que o canal da provisão infinita se manifeste através de nós, através da consciência da imagem verdadeira. Lembrando, a imagem verdadeira é onde tudo o que você necessita já está concedido. É o mundo primeiro criado por Deus. Aquele que Deus fez e viu que era bom. No 6º dia, criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando falamos do mundo fenomênico, nós estamos falando do mundo da segunda criação, em que o homem, que já tinha sido feito à imagem e semelhança do Pai, a descrição de sua criação novamente, mas agora feito de elementos materiais, do barro, né? Então, ou seja, do barro criou-se o boneco, soprou-lhe a vida e surgiu o homem, o primeiro homem. Então, se nós conseguirmos fazer a clara distinção entre a imagem verdadeira, que é aquilo que é real, é aquilo que existe, que é a origem, e o mundo fenomênico, que é o mundo da projeção. No mundo fenomênico é regido pelas leis da mente, pelas leis da reencarnação, né? Então, quando eu entendo a lei da matéria, no caso do mundo terreno, então, apesar de ser um mundo que você tem a sensação de que ele existe realmente, ele é o mundo da projeção e que você mudando o teu entendimento, você mudando o teu sentimento, você naturalmente irá proferir melhores palavras, manterá pensamentos selecionados e agirá e sentirá todo o poder e toda a glória de Deus manifestando em sua vida. E a partir deste momento, você tem as ferramentas necessárias para que você possa transformar o seu ambiente, transformar o seu destino e concretizar, portanto, no mundo fenomênico, o reino dos céus, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O céu é a imagem verdadeira, a terra é o mundo fenomênico. O mundo fenomênico é projeção e você o transforma no aspecto da maneira que você deseja. Então, antes de abrir o livro e iniciarmos o nosso estudo, eu quero fazer um convite bastante especial para você que está participando com a gente da reunião e ainda não está inscrito no nosso canal. Então, por favor,
faça isso agora. É simples, é só você olhar aí embaixo no teu vídeo, você vai ver aí o botãozinho inscrever-se, você clica nele, inscreve-se, já aproveita, já aciona o sininho para que você receba as notificações da Seichonoye. E não esqueça também, naturalmente, de deixar o seu like, porque isso é extremamente importante para que o vídeo ele tenha uma maior abrangência, para que ele fique mais em evidência. E você estará então nos ajudando a fazer com que este ensinamento chegue a um número maior de pessoas, tá certo? Então, muito obrigado. Então, é importantíssimo, né, que a gente possa entender o que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, estamos aqui para manifestar a glória do Pai. Não se esqueça disso. E no prefácio do nosso livro que estamos estudando, que é Abrindo o Canal da Provisão Infinita, o professor Masaru Taniguchi, no prefácio, ele dedica à humanidade um ensinamento sobre a imortalidade do homem. E eu gostaria de começar a nossa reunião justamente dentro dessa reflexão sobre a imagem verdadeira, onde o professor Masaru Taniguchi ele diz assim: de ontem para hoje descobri uma verdade importantíssima concernente à imagem verdadeira da vida, ao refletir acerca de um fato que vem me acontecendo. E aqui o professor Masaru Taniguchi é maravilhoso, é emocionante. Foi assim, pelo menos, que eu senti, me emociono todas as vezes que leio esse trecho. Porque o professor Masaru Taniguchi, este daqui é um dos últimos escritos do professor Masaru Taniguchi. Porque justamente aos 92 anos ele veio por falecer em junho de 1985. Ele deixa o plano fenomênico para retornar ao elevado mundo espiritual. Mas, apesar da sua idade, apesar de tanto conhecimento, ele manteve ao longo de sua vida uma humildade impressionante, na onde ele diz, ele se vê assim: sou um ser eternamente à procura do caminho. E ele demonstra isso aos 92 anos, quando ele, mostrando como o coração puro de criança, a humildade de uma criança, ele deixa a mente e o coração aberto para ter novos despertares a respeito da imagem verdadeira. E como que ele faz nessa análise? Por que ele faz essa análise? Então ele diz que ele vem observando que nos últimos tempos, ele passou, os dentes perderam a firmeza, ficaram bambos. Parece que chegou ao fim da sua vida útil, apesar de não ter cárie nenhuma. E ele faz uma observação extremamente importante para nós aqui, que eu acabei de falar há instantes sobre a imagem verdadeira, de nós sabermos fazer claramente essa distinção. E aí, tanto que é importante que ele diz assim: todas as coisas fenomênicas têm seu tempo de vida determinado. As coisas do mundo fenomênico não existem desde o princípio. Elas surgem num dado momento e estão sujeitas à lei que rege o nascimento e a morte, ou seja, a lei da finitude da vida fenomênica, segundo a qual tudo que surge acaba desaparecendo mais dia menos dia. Também o corpo humano não é algo que existe desde o princípio, ou seja, não é existência verdadeira. Não passa de algo fenomênico, uma forma que surgiu num dado momento. Por isso, como tudo que é fenomênico tem durabilidade limitada, é possível encurtar ou aumentar um pouco o tempo de duração das coisas do mundo fenomênico, mas é impossível fazê-las durar para sempre. Então, olha que interessante, tá vendo só que presente que a gente já recebe no início da nossa reunião. Se você já é da Seichonoye, você sabe o quanto é importante nós diferenciarmos isso. Se você está conhecendo a Seichonoye a partir de agora, nesse momento, ou faz pouco tempo, e algumas coisas parecem não fazer sentido, é importante entender que o mundo fenomênico, como eu frisei conscientemente, insistentemente, estou fazendo isso ainda, é um mundo que se altera o tempo todo. É um mundo também que podemos dizer é um mundo dualístico, onde a gente vê manifestado duas forças antagônicas. Existe o bem e existe o mal. Existe a saúde e existe a doença. Existe a riqueza, mas existe a pobreza. Então, esse mundo relativo, ele não é um mundo absoluto. Então, não é um mundo verdadeiro. O homem fenomênico um dia morre.
A gente manifesta nas experiências do espírito imortal ao qual ele precisa vivenciar, a gente experimenta ora abundância, às vezes ora um momento de carência, ora a alegria, ora a tristeza, né? Mas precisamos entender que tudo que manifesta desta forma, embora pareça ter existência real, não o é. Então, não devemos nos apegar a ele. Tem pessoas que, quando as coisas estão dando tudo certo, elas dizem assim: as coisas estão indo tão bem na minha vida que parece um sonho. Alguns até brincam: me belisca para ver se eu não estou sonhando. Não adianta, pode beliscar, pode fazer o que você quiser. As coisas do mundo fenomênico passam, tudo passa. Só não passa Deus, só não passa o amor grandioso de Deus. Né? Então, por isso, na Seita nós dizemos, só existe Deus e a imagem verdadeira. Ou seja, só existe Deus e o bem absoluto. Porque o bem que se contrapõe ao mal, ele também é um bem relativo. Ainda não é o bem absoluto. O bem absoluto é o bem da imagem verdadeira. Né? Então, vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, significa que Deus, né? Aí a gente está falando do bem absoluto, da abundância absoluta, do mundo da provisão infinita. Então, ele fala que ele começou a fazer essas reflexões a partir quando chegou aos 90 anos, ele viu uma série de fenômenos fisiológicos que passou a ocorrer no corpo carnal dele. Mas principalmente o fato dos dentes envelhecidos, embora não terem cáries, começarem a ficar bambos. E por que eu estou começando a nossa reflexão trabalhando a respeito disso? Justamente para nós firmarmos-nos, né, fincar a nossa raiz firmemente no solo da imagem verdadeira, de tal forma que não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa quão forte soprem os ventos, a gente vai continuar firme, porque a gente sabe, se Deus é por nós, quem será contra nós? E não vem obstáculo pelo qual você não tem condições de solucionar. E isso é importante você sentir de todo o teu coração. Então ele diz aqui: no início eu apenas pensava vagamente que isso acontecia porque a vida útil desses dentes já havia acabado. Mas de uns tempos para cá, passei a analisar a questão sob outro prisma, considerando o processo como um fenômeno natural da vida, que se chama eliminação de elementos estranhos. Dente envelhecido perde a raiz e torna-se bambo porque deixou de fazer parte do organismo vivo. Por não pertencer mais ao organismo vivo, transforma-se num elemento estranho. Mas por força do hábito, o dente envelhecido procura manter-se ligado à gengiva, que continua sendo parte do organismo vivo. Tá vendo? Aqui, abrindo um parênteses, é justamente isso que eu estava falando. Então, as pessoas, quando não têm consciência da imagem verdadeira, elas se apegam demasiadamente às coisas fenomênicas. Então, se apegam à vida do corpo físico. Então, elas se apegam aos momentos alegres, ou elas sofrem por demais, achando que aquele momento difícil nunca vai passar. Mas entenda que tudo que pertence ao mundo fenomênico, ele tem um tempo útil. E por mais que você ore, ou por mais que você chore, ou por mais que você proteste, as coisas do mundo fenomênico vão passar. Então a gengiva, obedecendo à lei de eliminação de elementos estranhos, tenta eliminá-lo. Portanto, perda de dentes velhos não é uma doença, e sim um processo natural do organismo vivo. E aí é importante a gente entender que existe esse processo natural. O modo de viver Seichonoye é o modo de viver natural. O modo de viver natural é o modo em que a gente permite que as coisas aconteçam naturalmente. Porque eu sei que Deus é meu Pai, que Deus é meu melhor amigo, então Ele já me proveu de tudo o que eu necessito. E na hora certa, no momento certo, as coisas vão se manifestar. Essa forma de viver natural priva-nos ou nos... digamos assim, nos limita de ter sentimentos de apreensão, de tristeza, de desespero, porque a gente sabe que no final tudo vai dar certo. E que quanto mais rápido eu aprender com as experiências que eu estou vivendo agora, quanto mais rápido eu me diplomo daquela situação e já posso então experimentar ou posso viver um outro momento de maior alegria.
tal qual diz, né, o ditado, e que depois da tempestade vem a bonança. Então, ou seja, acreditar verdadeiramente nisso. Então, sabendo que tudo segue o seu curso natural. Então, ele diz, né, como entender o fenômeno denominado morte? Desde os tempos remotos existe a ideia geral de que o nascimento, o envelhecimento, a enfermidade e a morte são etapas que todas as pessoas precisam passar na vida terrena. E a morte é consequência natural da debilitação física. Mas passei a analisar o fenômeno da morte sob um prisma um pouco diferente e cheguei à seguinte conclusão, o qual eu vou dividir com vocês. E espero que sintam também essa mesma emoção que eu senti e sinto ainda hoje. Quando o corpo carnal, em decorrência do envelhecimento ou de uma doença, perde a utilidade e acaba se tornando um fardo incômodo à vida, vida que está escrita com V maiúsculo, portanto, não se trata da vida que morre e renasce, ou seja, a vida que está sujeita à lei da reencarnação não é essa vida, é a vida absoluta, é a vida perfeita, é a vida eterna. Então diz... vou ler novamente, quando o corpo carnal, em decorrência do envelhecimento ou de uma doença, perde a utilidade e acaba se tornando um fardo incômodo para a vida, essa realiza o processo de eliminação de elementos estranhos, a fim de poder manifestar cada vez mais a liberdade que lhe é inerente. Essa foi a compreensão que eu alcancei acerca da morte física. O corpo carnal acaba sendo eliminado porque não é o eu verdadeiro do homem. Em outras palavras, o que é eliminado como elemento estranho é, na realidade, o eu falso, que assumia o aspecto de corpo vital. O espírito, a vida, alcança a liberdade plena que lhe é inerente quando abandona o corpo carnal. Até agora, tem sido comum a ideia equivocada de que a morte é o fim da vida. Mas a vida jamais termina. Aqui, de novo, vou reforçar, vida está escrito com V maiúsculo. É a vida da imagem verdadeira. Então, esta vida, que é o eu verdadeiro, não termina jamais. A morte é apenas uma etapa da existência, em que a vida, com V maiúsculo, o eu verdadeiro, o espírito, visando manifestar sua natureza totalmente livre, despe a vestimenta material que se chama corpo carnal. Para a vida do eu verdadeiro não existe a morte. Esta é a verdade da imortalidade do homem, que tem ligação intrínseca com a imagem verdadeira da vida. É com grande satisfação que dedico à humanidade, por meio de uma exposição lógica e racional. E se eu entendo isso, então, percebem que naturalmente já brota a minha fé. Então, eu sei, né, que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E não falta mesmo. E o professor Masaru Taniguchi, na primeira parte, que é para encontrar a felicidade a partir de uma mudança no destino, ele fala sobre, principalmente eu gostaria de falar para vocês, sobre duas pessoas, dois relatos de experiência, que eu vou fazer aqui um resumo, que é do Sr. Kenichi Ishibashi. O Sr. Kenichi Ishibashi, ele era acupunturista, mas num determinado momento, devido a problemas financeiros, ele não pôde mais continuar pagando o seu aluguel e por isso o locatário pediu a casa de volta. Mas em vez dele ficar revoltado ou chateado, né, triste por essa situação, justamente por ser um praticante da Seichonoye, ele trabalhou dentro dele para não sentir essa tristeza, não sentir raiva, nem indignação, mas ao contrário, ele sentiu uma profunda gratidão e começou a agradecer mentalmente. Muito obrigado pela sua compreensão e por você ter nos permitido viver nessa casa até hoje. E com uma postura de humildade e docilidade, dentro do prazo, ele devolveria a casa. E chegando o dia, já tudo pronto para devolver a casa, aconteceu algo que podemos considerar até milagroso. Porque o dono da casa foi até ele e falou da seguinte forma: você realmente está disposto a ir embora hoje? Não precisa sair debaixo dessa neve. Olha, houve uma mudança do entendimento dessa pessoa. Por quê? As mentes se comunicam, tá ok? Não esqueçam disso, as mentes se comunicam. Mudei de ideia e proponho-lhe que continue exercendo aqui sua atividade. Fique pelo menos por mais algum tempo. Eu mesmo vou arranjar-lhe clientes,
divulgando que você é um excelente acupunturista. Olha que bacana isso. Né? Então, o senhor Ishibashi, ele pôde permanecer morando ali, exercendo a sua profissão. E aí fica justamente comprovado o ensinamento da Seiichi Noye, que consta na revelação divina da grande harmonia, reconciliar-se e agradecer. Né? A revelação que começa dizendo: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo e coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Que maravilhoso, não é mesmo? Né? Esse é um ensinamento que, embora tenha se passado 35 anos que eu o pratico, eu continuo me emocionando com esse ensinamento que mostra de uma maneira prática, simples, como nós podemos viver o paraíso aqui e agora, que nós possamos manifestar, né, a vontade de Deus na terra como é no céu, ou seja, manifestar no mundo fenomênico, projetar a imagem perfeita do mundo da imagem verdadeira. Então, aqui diz, né, na página 18, de acordo com essa revelação divina, quando passamos a agradecer a tudo e a todos, ocorre uma mudança em nossa vida e abre-se o caminho que até então estava obstruído. E aqui o professor Masaru Taniguchi, ele também fala o seguinte, que esse sentimento ele deve prevalecer mesmo quando você perde o emprego. Então, ao perder o emprego, em vez de ficar revoltado, em vez de ficar desesperado, ficar chateado com aquela situação, não. Na verdade, entenda, aceite e fale para você mesmo. Comece a repetir para você mesmo. Deus, muito obrigado pelo período que eu fiquei nessa empresa. O professor Masaru Taniguchi nos ensina que se você manter qualquer tipo de sentimento de revolta, tristeza, rancor contra a empresa, contra os seus superiores, contra um colega de trabalho, achando que ele me prejudicou, que ele puxou meu tapete. Então você cria, na verdade, um ambiente que impossibilita que novas portas se abram diante de você. Então, se você foi dispensado de seu emprego, se você teve que devolver a casa onde você morava, pior, vamos trabalhar até numa situação mais delicada ainda. De repente, por causa de toda essa situação em decorrência da pandemia, você perdeu o emprego, você perdeu a capacidade de continuar pagando o financiamento, e já vinha isso acontecendo desde antes, e você não conseguiu fazer uma renegociação e agora está em vias de perder o apartamento. Ainda assim, mantenha teu espírito, teu coração com gratidão, entendendo que o que acontece conosco hoje é o desenrolar daquilo que plantamos ontem, mas o que vai acontecer com a gente amanhã é o desenrolar daquilo que nós estamos plantando neste momento. Então, esse sentimento ele é extremamente profundo. Né? Tem um casal de amigos que são como irmãos para mim, a preletora Maria Dalvanede, o preletor João Ricardo, né, lá do Recife. Eu tenho um carinho especial por essa família, e somos amigos há décadas. E houve uma ocasião em que os filhos eram ainda pequenos. Hoje, eles são, graças a Deus, muito bem-sucedidos. Mas houve uma situação em que eu estava no Recife e eles vieram conversar comigo, apreensivos porque eles tinham perdido o apartamento que eles viviam para o sistema financeiro de habitação. E agora eles estavam diante de uma situação bastante delicada, né, que o único bem que eles possuíam era um carro. E este carro eles utilizavam para fazer um trabalho muito bonito que fazia no estado de Pernambuco para a Associação dos Jovens da Seiichi Noye. E eles estavam sem saber o que fazer. Conversando com eles, então, eu constatei que eles tinham um terreno num lugar distante na cidade de Olinda, né, vizinha com o Recife, mas não tinham condições de erguer a casa. Então eu sugeri para eles, né, olha, vamos ser racional nesse momento, venda o carro e comece a construir. Mas eu sabia que mesmo vendendo o carro, eles não conseguiriam fazer com que construir toda uma casa. Mas eu já orientei, pensando na Seiichi Noye, que aquilo que a gente projeta no futuro, né, acontece. Então eu falei, olha, vocês não vão ter talvez condições de fazer com dinheiro, mal vai dar para levantar a casa. Mas uma coisa é importante, então você
você vai lá, faça um desenho, vê a posição onde vocês querem depois construir a casa, mas faça a casa construindo não com as limitações que vocês têm agora no plano fenomênico, mas pensando lá na frente, tá certo? Pensando, trazendo a projeção da imagem verdadeira. E dessa maneira você faz o quê? Simples. Vocês vão lá, façam o desenho e começam a construir. Que seja, vocês vão precisar de um quarto, pelo menos, da sala, da cozinha e de um banheiro. E depois vocês deixam um espaço reservado para ir ampliando. E ainda recomendei para eles, olha, reforça bem o alicerce, porque eu tinha vivido uma experiência aos 7 anos de idade, em que meus pais passaram pela mesma situação, construíram uma casa também num terreno que possuímos distante do centro da cidade, mas pelo pouco recursos não reforçou o alicerce, não reforçou as colunas e veio uma tempestade e a casa caiu sobre nós. Então já alertei, amor e sabedoria. E falei, talvez não dê nem para colocar o telhado. Joga uma lona lá, mas você vai ter onde morar. Não importa que vocês estejam vivendo nesse ambiente. Projete lá na frente como filho de Deus e dedicando, do jeito que vocês dedicam para a felicidade do próximo, com certeza, muito em breve vocês terão a casa dos sonhos. E olha só, passou-se o tempo, continuamos conversando sobre tantos assuntos, mas esse assunto mesmo, para mim, tinha esquecido completamente. Quando eu era presidente da Associação dos Jovens, e a gente fez a Convenção Nacional, a primeira versão no Nordeste, né, numa edição nordestina, simultânea à Convenção Nacional dos Jovens, e o preletor Johnny Victor Rosito Bento, grande amigo meu irmãozinho do coração também, foi fazer um trabalho com os apresentadores e ficou hospedado na casa do casal Dalvaneide e João Ricardo. E quando voltou, ele conversou comigo muito emocionado, que ele conheceu a história daquela casa, em que eles diziam que aquela casa, uma baita de uma casa, né, era, na verdade, fruto da orientação que o Carlos Alberto tinha passado para eles. E aí eles contaram, ele se emocionou pra caramba e falaram que a próxima vez eles queriam que eu fosse lá. E fui conhecer a casa. Então, a casa digna de um filho de Deus. Tá vendo? Então, se você acredita, as coisas tudo acontecem, porque Deus, ele nos provê daquilo que precisa. E o outro relato de experiência que o professor Masaru Taniguchi diz aqui pra gente, da senhora Sakakura, a senhora Haru Sakakura, diz respeito sobre uma experiência, né? Então, essa senhora, ela conheceu a Seichonoye num momento difícil da vida dela, em que a filha mais velha havia perdido a audição devido a uma consequência de uma doença que teve quando bebê. E numa universidade em Tóquio, haveria ali naquele momento, então, ela soube que havia um médico especialista que estava atendendo as pessoas ali. E ela decidiu, então, levar, né, a filha para ser consultada. Mas ela, chegando em Tóquio, né, encontrou-se com um amigo, e esse amigo disse a ela: é bom procurar ajuda médica, mas conheço um ensinamento maravilhoso que pode curar sua filha. Basta praticá-lo com seriedade. E ela disse que resolveu aceitar o convite, aceitou o convite e, nessa ocasião, ela morava provisoriamente num bairro, Meguro, que para ir à academia da Seichonoye, que era um bairro distante, ela gastava 1 hora. E ela decidiu ir todos os dias para começar a prática da meditação Shinsokan, a sessão da meditação Shinsokan, que começava pontualmente às 5h30 da manhã. Diz que não passou um mês. Um dia a filha exclamou a ela: mamãe, mamãe, estou conseguindo ouvir o rádio. E com o decorrer de mais alguns dias, ela ficou completamente curada. E ela faz uma reflexão dizendo: olha, eu deveria ter continuado praticando os ensinamentos da Seichonoye com seriedade, mas acabei negligenciando por uma mudança que ocorreu na vida dela quando ela teve que mudar de país. E, acompanhando o marido, foram para a Coreia, ficaram lá por 10 anos. Terminada a Segunda Guerra Mundial, precisaram retornar ao Japão e voltaram sem nenhuma economia, mas ainda assim conseguiram uma casa grande, onde coubesse as 8 pessoas da família, e ali viveram por 13 anos. Mas a experiência dela começa justamente, né, a partir do momento em que esse dono da casa pede o imóvel de volta. E ao pedir o imóvel de volta, ela, que não
tinha dinheiro, eles não tinham dinheiro reservado, o dinheiro mal dava para o sustento da família. Então, até porque não pensavam em se transferir para outra localidade, as situações de dificuldades começaram nesse momento. Mas aí o professor Masaru Taniguchi, ele fala, né, sobre o ensinamento da Seiichi Noye, segundo o qual diz que tudo que nos é necessário já foi providenciado por Deus. E que expressamos essa verdade através da frase provisão infinita proveniente de Deus, ou seja, que é justamente o que você precisa na hora que você precisa, na quantidade que você precisa. Tudo vem até você. E nesse momento, então, né, você começa a permitir que a orientação, a sabedoria de Deus se manifeste e os caminhos vão se abrindo. Mas, apesar dela praticar a meditação Shinsokan, ela não conseguia achar ou não tinha uma solução devida. Mas porque ela ficava pensando, uma pessoa conhecida foi e disse assim, olha, você tem direito a exigir uma indenização. Né? E se você for um pouco mais firme, você vai conseguir uma indenização maior ainda. E ela começou a pensar, ora, bolas, com essa indenização eu consigo, né? A família consegue alugar um bom local. E aquilo ficou na cabeça dela. O professor Masaru Taniguchi faz outro adendo, outra observação, e que nós devemos tomar cuidado. Justamente, quando a gente tem a mente restrita às questões fenomênicas, a gente pensa que para eu enriquecer, outras pessoas precisam empobrecer. E isso é um grande equívoco. A verdadeira riqueza é aquela em que você prospera e o outro prospera também. Então não significa que você está prosperando e o outro está prosperando menos, porque você está prosperando mais. Tanto é assim que não só quando a gente desperta para a imagem verdadeira, não só os outros seres humanos prosperam, como a natureza prospera junto também. Tá certo? Mas aí ela foi comentar com o marido e o marido se surpreendeu e acabou censurando ela, dizendo: que tolice você está dizendo? 13 anos atrás, quando retornamos ao Japão, sem nenhuma economia, o proprietário nos alugou essa casa sem exigir nenhum tostão de garantia. Seria descaramento exigir uma indenização para desocupar a casa, pois não temos direito algum. Vamos sair daqui com a consciência limpa, não criando atrito com o locador. No momento devemos agradecer a ele. Lembra a revelação divina do agradecer, né, do Sr. Ishibashi? Então, aqui vem uma parte que a gente deve refletir também. Então, esse sentimento deve estar sempre dentro de nós. Por isso aprendemos a agradecer a todas as coisas do céu e da terra. Ouvindo essas palavras, a senhora Sakakura, ela que conhecia o ensinamento da Seiichi Noye, ela reconheceu o erro, se arrependeu e começou a mentalizar durante a meditação ao dono do imóvel: muito obrigado por o senhor ter nos permitido morar aqui até hoje. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Aquele que abençoa é também abençoado. E a partir deste momento as coisas começaram a tomar um outro rumo. E em pouco tempo eles conseguiram não uma outra casa para alugar, mas conseguiram comprar uma casa grande, maior do que aquelas que viviam de aluguel. Como? De forma milagrosa? Não tanto assim. Mas ela diz que chegou um conhecido e falou: vocês estão precisando mudar de casa, tem uma casa em tal lugar, vai visitar. E quando chegaram lá custava 1 milhão de iene. Mas eles não tinham esse dinheiro. Mas uma outra pessoa falou: olha, eu conheço o dono da casa, se vocês chegarem com uma boa quantia, porque a casa ainda levaria 2 meses para poder ficar pronta, que ela estava passando por um processo de reforma, eu acredito que ele vende a casa e vocês vão ter um tempo aí para poder reunir o dinheiro. E aí eles juntaram numa economia deles danada 20 mil ienes. Aí conseguiu mais 10 mil emprestado com um conhecido. Tinham 30 mil ienes. É pouco dinheiro. Mas o pouco com Deus torna-se muito. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Né? Antes de fazer a multiplicação, Jesus orou e agradeceu: Pai, graças vos dou por ter atendido a oração. Então, Jesus sempre começava as suas orações agradecendo ao Pai. E aí, nesse momento, então, eles foram visitar, explicaram, abriram o coração deles, contaram toda a experiência e sensibilizou o dono da casa, que aceitou, falou: não, eu aceito esse valor sim.
fecharam um contrato, assinaram um contrato e depois ficaram sabendo que logo em seguida chegou uma outra família com um valor bem maior do que aquele para firmar o contrato, mas eles já tinham fechado antes. E o professor Masaru Taniguchi fala justamente isso. Quando praticamos a meditação Shinsokan, seguimos a orientação de Deus, a gente... todos os caminhos se abrem. E abriu-se o caminho para eles ali naquele momento. Mas precisava juntar o dinheiro. Então foram procurar a Associação de Ajuda Mútua do sindicato do qual eles eram filiados. E lá, né, sabiam que a norma dizia que podiam emprestar ou financiar 300 mil. Conversaram com o coração aberto e decidiram que iriam dobrar o valor. E fizeram um empréstimo de 600 mil. Pois bem, tem 600 mil, falta 400 mil. Conversando com os familiares de ambos os lados da família, cada lado arrumou juntar e conseguiram mais 100 mil, cada um 200 mil, 800 mil. Faltava 200 mil agora. E aí ela estava praticando a meditação Shinsokan. Terminada a prática, veio um pensamento, uma vontade de visitar uma amiga que há tempo ela não via. E ela, seguindo essa intuição, foi até lá e quando a amiga a viu, falou, nossa, que coincidência, que bom você ter vindo aqui. Fiquei sabendo da experiência, da situação que vocês estão vivendo e a aplicação que eu tinha a fundo fixo venceu ontem. E eu tenho aqui em minhas mãos 200 mil ienes que eu posso emprestar para vocês se desejarem. Olha só, ela não sabia que faltava 200 mil, mas Deus sabia. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. E ali veio o dinheiro e quando deu o prazo final, eles tinham valor e mudaram para essa casa digna de Filho de Deus. Eu vivi essa experiência na minha vida por 2 ocasiões. Casas também. Então, quando eu e a Luzia nos casamos, a gente também, para conseguir o nosso primeiro imóvel, nosso apartamento, foi algo muito parecido com isso. Procuramos, mas nada se encaixava. Mas a minha esposa, que tem uma fé fervorosa, que é praticante mesmo da Seitianoye, e ela, nesses mais de 20 anos que estamos casados, ela vem me ensinando a ter essa fé pura. Até porque eu me sinto, às vezes, um pouco mais racional, né? Então, às vezes, eu tinha um pouco de dificuldade de sentir essa fé com essa pureza. Mas a Luzia não. Ela sempre teve uma fé verdadeira. E ela idealizava, meu amor, vamos pensar numa casa de 3 dormitórios. Então vamos, né? Se é para passar em 3, vamos pensar em 3. E a gente procurava, mas nada fechava dentro do nosso orçamento. Aliás, nem orçamento a gente tinha. E nem aonde pedir dinheiro emprestado a gente tinha. Nem a minha família, nem a família dela poderiam nos ajudar também. Diferente da senhora Ishibashi. Mas, quando eu liguei uma ocasião numa imobiliária, falando que eu queria comprar meu primeiro apartamento, mas eu não sabia quais procedimentos, quanto que tinha que ter em mãos, né? Quanto que eu tinha que ter para dar de entrada. Aí me explicaram alguma coisa, mas disseram que, olha, você é que tem que falar quanto você tem de entrada, e não a gente falar quanto você precisaria. Quanto você tem? E na hora eu chutei, olha, eu tenho 8 mil de fundo de garantia junto com a minha noiva e mais 2 mil em dinheiro. Não tinha era nada, nem um centavo a gente tinha. Na verdade, o banco estava raspado ali. Mas, procurando, eu lembrei, fazendo as orações, eu lembrei de uma manchete, uma chamada publicitária de um apartamento de 3 dormitórios, diz, mude já, né, agora, e use o fundo de garantia e pegue suas chaves. Mas eu não achava esse recorte de jornal. Procurei por quase 2 meses. E quando estava chegando já ao limite, né, o casamento estava se aproximando, fazendo uma limpeza onde morava, não é que eu encontrei esse jornal velho? Olhei lá, vi o endereço e um amigo nos levou até lá. Chegando lá, a gente se perdeu e acabamos achando um outro empreendimento. Mas o empreendimento, apesar de 3 dormitórios, era muito restrito, o apartamento, muito pequeno mesmo. Minha esposa não gostou. Mas o vendedor, ele ficava insistindo, olha, é melhor você fechar agora, porque só tem esse daqui e não vai achar em nenhum lugar um apartamento maior. Lembra que eu falei que eu era mais racional? E aí veio aquela insegurança, puxa, não é melhor fechar já aqui?
Mas a minha esposa, ela até aceitaria porque ela confiava nas minhas palavras. Mas eu percebi que ela não estava satisfeita. E aí veio esse amigo e disse: Carlos, nós não viemos para ver esse apartamento, viemos para ver outro. Então, a primeira ideia normalmente é a ideia de Deus. Aí eu falei: então tá bom. Apesar de morrendo de medo, ou seja, olha só, estava apegado. Quando a gente está apegado, não pode achar boa saída. Mas eu estava acompanhado de minha futura esposa e desse amigo Seitonai maravilhoso. E a gente foi visitar. Chegando lá, realmente era um prédio de 18 andares, piscina para adulto e criança, quadra de esporte, 2 elevadores, muito diferente daquele outro que eu tinha visto, né, bem menor, que não tinha nada dessa infraestrutura. Visitamos o apartamento modelo, muito bonito. Minha esposa me abraçou, falou assim: eu gostei desse. E aí o preletor, né, que estava comigo, meu amigo, disse assim: Carlos, esse apartamento tem a cara de vocês. Alguém que dedica tanto para o movimento da Seitonai como vocês, só poderia Deus ter reservado um apartamento como esse. E aí eu não tinha naquele momento a convicção de que podia ter aquele apartamento. Então eu joguei. Se fosse 5 mil menos, acho que a gente tinha condições de fechar. E o vendedor, ele coçou a cabeça várias vezes, falou assim: a imobiliária vai comer meu fígado. Foi essa a expressão que usou. Mas este apartamento é o último do primeiro andar e custa 5 mil menos. Eu vou vender ele para você. Não tinha mais como voltar atrás. Então, com aquelas condições que eu falei que tinha 8 mil de fundo de garantia, mais 2 mil em dinheiro, não tínhamos. Meu amigo emprestou o cheque para fazer o cheque calção, para dar a entrada. Eu tinha que juntar aqueles 10 mil reais e quando a gente fez o levantamento, tinha 8.150 de fundo de garantia, embora a gente não tivesse feito pesquisa antes. Foi só um chute. E conseguimos os 2 mil reais com muito sacrifício, espreme daqui, espreme de lá, pedi adiantamento do 13º, ela também, adiantamento de férias, né? Tudo que a gente podia, a gente foi juntando e fechou. Mas na hora de fechar o contrato, deu um problema no nome, né, da minha esposa, que constava uma restrição. Então ela ia no banco que estava financiando e apontava que tinha um problema, a restrição estava no banco onde a gente tinha conta. E ela ia lá e falava: não, aqui no sistema não consta nada. E ela ficava indo para lá e para cá, mas não achava uma solução. Eu estava viajando em missão. Quando voltei quase uma semana depois, 10 dias depois, eu falei: deixa que eu vou resolver. Cheguei, abri meu coração no banco que estava financiando, falei que eu era um religioso da Seitonai, que a gente estava realizando o nosso sonho, que não era possível, né? Que Deus não ia dar uma coisa para tirar depois. Ela se sensibilizou e pediu para que eu fosse no outro banco para verificar e conversasse com a minha gerente. Ela falou: me veio agora um pensamento que pode ser que a falha esteja aqui no nosso sistema. Se for isso, então você peça, se não tiver nada mesmo, peça uma declaração do seu gerente. Fui lá. Falei: não, mas não precisa de declaração. Abri meu coração de novo, com toda a humildade. Expliquei a situação, né, e falei: olha, eu tenho conta aqui há mais de 10 anos com vocês. Não é possível que vocês não vão, né, me ajudar a concretizar o sonho de ter minha casa. E aí ele falou: tá certo. Foi lá, fez a carta. Apresentei, ela falou: deixa comigo, eu vou falar com a minha gerente. Depois peguei amizade com essa pessoa, né, essa gente, e ela veio me contar, né, que o problema estava no sistema do banco. E, na verdade, olha só, pela política de financiamento do banco, se houvesse alguma restrição em 5 anos últimos atrás, eles não concediam empréstimo. Ou seja, como havia essa restrição, né, de uma situação que ocorreu, a gente não iria conseguir o financiamento. Mas porque houve o erro do banco, ela conversou com a gerente e a gerente falou no setor responsável, na central de financiamento: olha, causamos um grande transtorno para esse casal. O mínimo que a gente pode fazer agora para amenizar todos esses transtornos é aprovar o financiamento. Olha isso. E aprovar o financiamento. Ela disse: se não fosse por essa situação, vejam, era um incômodo, mas se não fosse por isso, a gente não teria o nosso apartamento. Olha que maravilhoso isso. Quando a gente ora e dedica para o próximo, as coisas acontecem de forma extraordinária na vida da gente. E para finalizarmos,
né, eu gostaria, né, de dizer para você que essas coisas poderão acontecer contigo, já devem acontecer, mas poderão acontecer ainda mais se você tiver dentro de você o sentimento de que você é filho de Deus e não mais se apegar ao conceito de que você é um pecador. E eu sugiro a você que depois abra na página 51 do livro. Não vou poder continuar aqui devido ao meu tempo, mas que você fizesse, né, o estudo na parte da página 51 que diz, na essência, o homem não tem pecado algum. Mas só para você ter uma ideia, né, diz assim, no livro Convite à Felicidade, consta o ensinamento do seguinte teor: as inquietações surgem quando nos sentimos distanciados de Deus. Por isso, todo método que consiste em despertar a convicção de que somos um com Deus é eficaz para eliminar as inquietações e aumentar a saúde. A sensação de estar distanciado de Deus surge no homem quando ele pensa que tem muitos pecados. Métodos que levam a pessoa a compreender que seus pecados foram perdoados, eliminam as inquietações e promovem a saúde. Jesus curou doentes dirigindo-lhes as seguintes palavras: teus pecados foram perdoados. Quem se encontra doente deve perdoar ele mesmo o seu pecado. Jesus disse: ao Filho, o homem, confiou todo o julgamento. E aqui abre um parênteses, né? O mestre, ele está citando, né, em João, uma passagem de João, capítulo 5, versículos de 21 a 23, que está escrito: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá vida a quem ele desejar. Assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, além de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. E aqui o professor Massaro, então, ele continua. É o próprio homem que castiga a si próprio. É também ele mesmo que perdoa o próprio pecado. Um bom método para a pessoa perdoar a si própria consiste em mentalizar: Deus perdoa meus pecados e me envolve com seu amor, já estou salvo. Deus perdoa os meus pecados e me envolve com seu amor, já estou salvo. Caso você esteja doente, mentalize: Deus perdoa meus pecados e me envolve com seu amor, já estou curado. À noite, antes de dormir, envolva seu peito com os próprios braços, imaginando-se envolto pelos braços misericordiosos de Deus. E mentalize repetidas vezes: Deus perdoa meus pecados e me envolve com seu amor, já estou curado. Deus perdoa meus pecados e me envolve com seu imenso amor, já estou curado. Assim, terá a sensação de estar realmente envolvido pelos braços misericordiosos de Deus e conseguirá adormecer em paz. Os pensamentos que a pessoa tem momentos antes de pegar no sono continuam durante todo o tempo em que estiver adormecida. Por isso, se você mentalizar as palavras acima antes de dormir, elas continuarão sendo repetidas no seu subconsciente enquanto você estiver adormecido e eliminarão da sua mente o pensamento "sou pecador", que vinha suscitando o desejo inconsciente de autopunição. Desaparecendo o desejo de se autopunir, desaparecerá a doença que é a consequência de tal desejo. Na essência, Seitione prega: o homem não tem pecado algum. E você está aqui para manifestar a glória de Deus. Que assim seja para todo sempre e que a gente possa vivenciar, né, como filho de Deus. O primeiro e mais importante dos mandamentos, disse Jesus: amarás ao Senhor teu Deus como de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, de toda a tua devoção. Então, Deus, que é amor, que é teu Pai, Ele sabe tudo o que você precisa e já te deu em abundância. Tome posse. Aceite isso grandemente em sua vida. Aqueles que praticam isso dentro e que conhecem o ensinamento da Seitione vêm apresentando relatos extraordinários, relatos realmente tidos como milagrosos em todos os aspectos. E você, com certeza, poderá se tornar uma pessoa que tenha relatos extraordinários para mostrar a grandiosidade de Deus em sua vida. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Agora, nós iremos entrar na sessão de perguntas e respostas. Então, logo depois da vinheta, eu volto para responder algumas perguntas para vocês. Muito obrigado. Olá, muito obrigado.
Estamos de volta. E agora com o quadro Perguntas e Respostas. Então, eu tenho aqui, na verdade, algumas perguntas que, apesar de parecerem ser diferentes, elas estão relacionadas à questão da saúde, ou seja, estão relacionadas à questão da doença. Então, eu vou fazer a leitura delas aqui para vocês, mas eu pretendo, em vez de responder uma a uma, eu pretendo, na verdade, dar um enfoque global que vai atender não apenas estes questionamentos, mas também outros questionamentos que vão nesta mesma linha. Está certo? Então, vamos lá para a leitura destas questões. Então, eu vou começar aqui com a pergunta do Theo Tirado. Ele diz: a filha do meu primo, de 1 ano e 4 meses, está internada em estado grave, com síndrome hemolítico urêmica, SHU. O que posso fazer para ajudar? Antes, vamos esclarecer para você que nunca ouviu essa expressão, SHU, essa sigla, eu vou explicar para você. A síndrome hemolítico urêmica é um distúrbio muito sério, que geralmente ocorre em crianças e envolve a formação de pequenos coágulos de sangue por todo o corpo, que bloqueiam os fluxos de sangue para órgãos vitais como o cérebro, o coração e os rins. E aí, Theo, eu gostaria de explicar para você que todas as doenças originadas das questões relacionadas ao sangue, elas têm íntima ligação à questão familiar. Durante agora a explicação que eu farei, acho que você poderá ampliar a sua visão e saberá, com muita sabedoria, com muito tato, com muito amor dentro do seu coração, desprovido de qualquer sentimento de julgamento, porque se assim for, você não conseguirá ajudar a sua prima, essa família. Mas antes de mais nada, a gente ter dentro do coração que todas as manifestações que vêm, a gente, inclusive essa, a gente pode entender, né, que a tua priminha, ela não deixa de ser a manifestação de Cristo disfarçado, que na Seichonoye nós falamos que é a manifestação do Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, que está a nos ensinar alguma lição. Mas uma criança, ela, na verdade, acaba por manifestar, uma criança pequena, ela acaba sempre por manifestar a mente dos próprios pais. Daí o cuidado que eu estou falando para que você, ao transmitir isso, não faça um sentimento de julgamento ou que suscite ainda mais sentimento de culpa a esses pais, mas sim de libertação. E já vai vir a resposta junto com o todo aqui. Já o Manuel Bezerra, ele me pergunta o seguinte: qual a causa e a solução para uma pessoa que é bipolar? A bipolaridade, ou todas as doenças de afecções mentais, na Seichonoye nós explicamos que a causa primária delas são sempre espirituais. A bipolaridade é uma questão espiritual, ou seja, a pessoa ela muda radicalmente de humor, mas porque ela capta as vibrações normalmente de espíritos, e por ela estar com a mente susceptiva, com a mente receptiva a essas influências, ela acaba manifestando esse tipo de situação na vida dela. Mas também você vai entender junto com o pacote que eu vou falar em instantes. A Tatiane Freire, ela diz que tem 27 anos e tem hipotireoidismo. E que, além disso, ela tem também acnes. Ela quer se curar e se livrar das acnes. E a pergunta da Conceição Santos é sobre depressão. E ela diz: depressão, desarmonia com o que ou com quem? Então vamos lá trabalhar. Eu vou utilizar aqui o livro A Convite à Felicidade, volume 2. Existe também o volume 1 do livro Convite à Felicidade. Lembrando, né, que durante o nosso estudo doutrinário agora há pouco, no livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, o professor Masaru Taniguchi ele citou, né, este livro Convite à Felicidade. Então, no volume 2, na 12ª impressão, na parte 2, diz o seguinte: sobre o convite à felicidade. E aqui eu vou ler alguns trechos e fazendo umas análises ou então observações a respeito disso. Há casos em que a saúde de uma pessoa melhora subitamente quando se transforma repentinamente o seu modo de pensar.
A saúde começa a ser recuperada quando a pessoa que vivia procurando as falhas alheias deixa de ver os defeitos e passa a agradecer ao próximo, vendo nele somente as suas virtudes. Quando a pessoa que vivia reclamando começa a sentir gratidão por tudo. E quando ela, que vivia irritada, passa a dizer obrigada a tudo. Aqui aí é muito bacana, né? E quando ela, que vivia irritada, passa a dizer obrigada a tudo, com espírito sereno. Consegue-se tal renovação no modo de pensar lendo os livros da educação espiritual como a verdade da vida. E aí, então, veja, vocês perceberam que a gente sempre está se baseando nos livros. Então, a palavra, né, a palestra você esquece, o livro não. Então eu gostaria de convidar você, né, que está nos assistindo, a fazer uma visita na nossa livraria virtual, que o endereço é livrariasni.org.br. E ali você vai ter um acervo de conhecimento extraordinário e transformadores, no qual eu sugiro a você, naturalmente, o Abrindo o Canal da Provisão Infinita, que é o livro que nós estamos estudando hoje, estudaremos em outras 3 ocasiões, e também os 2 livros Convite à Felicidade, volume 1 e volume 2. Então, que essa é a minha sugestão da reunião de hoje, livrariasni.org.br. Continuando aqui, ele diz, consegue-se tal renovação do modo de pensar, lendo os livros de educação espiritual como a verdade da vida. Mas obtém-se maior resultado quando o espírito se transforma através da experiência de uma vida espiritual em grupo. Estes são os resultados obtidos nos seminários da Seitonoye. E aqui cabe fazer um convite a você ficar, né, aguardando que assim que for liberadas as nossas atividades presenciais, que você crie o hábito de começar a frequentar os nossos núcleos, as nossas associações locais. É bacana a gente ouvir as palestras na facilidade que o YouTube nos proporciona, mas pode ter certeza, a experiência de você ter, a experiência espiritual vivida em grupo, ela é extraordinária e surge em nós um sentimento religioso de amor e que aumenta a vitalidade de todos os órgãos do nosso corpo. O ódio acarreta justamente o contrário disso. Aqui ele vem também dizendo assim, se você quer a saúde, deve refletir sobre os seus pensamentos do passado e do presente. Descobrirá que eram demasiadas as ansiedades, as pressas, as impaciências, as iras e as preocupações. E agora? Não estará com o pensamento concentrado na ideia de doença, pensando eu quero curar-me dessa doença? Para curar a doença, você deve desligar o pensamento de todos os padecimentos e enfermidades. Na vida cotidiana, deve recordar unicamente os fatos alegres, as alegrias cheias de esperança e as emoções de felicidade. Ao praticar a meditação Shen Sokan, basta fitar o aspecto em que a corrente da abundante vida de Deus está circulando fluentemente por todo o seu corpo. E aqui, na continuação dessa orientação, o professor Masaru Taniguchi está falando: toda apreensão aprovém do sentimento de separação em relação a Deus. Assim, todo método que desperte a convicção de estar unido a Deus realiza o objetivo de apagar a apreensão e aumentar a saúde. A sensação de estar separado de Deus provém do conceito de que o pecado existe. Portanto, o método que dá a sensação de que o pecado já foi perdoado desfaz a apreensão e aumenta a saúde. Lembra que eu falei para vocês, né, estava lendo lá o Abrindo o Canal da Provisão Infinita, em que eu explico isso para vocês? São inumeráveis os casos de doenças motivadas por atrito mental na família. Pode-se dizer que grande parte das doenças provém disso, ou seja, no atrito dentro da família. O nosso corpo é feito exatamente conforme o tipo de pensamento e sentimentos que guardamos. Perdoar alguém da família por quem nutríamos ódio equivale a desatar a corda que amarrava a nossa mente. As doenças em que o corpo fica enrijecido, endurecido ou imobilizado são geralmente ocasionadas pelo não perdoar o próximo. Não se deve, portanto, julgar o próximo, ainda que o outro seja culpado. Se nós
endurecermos o coração, enrijeceremos os órgãos do nosso corpo. O ataque cardíaco, a esclerose dos vasos sanguíneos, a asma, as doenças que constringem o organismo quase sempre têm como causa a mente que não perdoa o próximo. Todos os tormentos são curados quando a mente se volta para Deus, da mesma forma que a treva se apaga ao voltar-se para a luz. Mesmo que você peça, Deus, curai-me, se está segurando a doença e a infelicidade na sua mente, não se pode dizer que você esteja voltado para a luz. Pois embora as palavras sejam dirigidas a Deus, a mente está voltada para o lado da doença e da infelicidade. É inútil querer tirar o nervosismo da mente com a mente nervosa. Tentar banir o nervosismo com a mente nervosa é o mesmo que tentar afastar a fumaça do cigarro com a mão que segura o cigarro aceso. Só aumenta a fumaceira. Para acabar com o nervosismo, você deve manifestar a mente originariamente calma, que não é nervosa. Mas como manifestar essa calma? Isso consegue se exteriorizando a natureza divina do íntimo. E para exteriorizar a natureza divina do seu íntimo, você deve orar a Deus. O Espírito em prece a Deus já é, em si, a manifestação de Deus. Quando Deus se manifestar, você será naturalmente sadio. E aí, para a gente encerrar, eu acredito que aqui, então, recomendo a todos vocês que questionaram-me, que fizeram essas perguntas, né? Então, que são, né, o Theo Tirado, o Manuel Bezerra, a Tatiane Freira e a Conceição Santos, que vocês estudem esse livro. E finaliza dizendo: a ira, a irritação, o descontentamento e o mau humor causam no corpo um estado de agitação. A agitação causa tremor. Logo, quem se irrita com facilidade contrai doenças como paralisias agitante ou doença de São Vito. O mau humor causa doenças que se manifestam em forma de inchação, como o câncer, o mioma, a amigdalite, as varizes, a aneurisma, etc. Decida a partir de hoje abandonar todo sentimento de ira, rancor, ódio, maldição, descontentamento ou de mau humor. Para abandoná-los, não basta simplesmente resolver fazer isso. É preciso dar mais um passo e ter positivamente o sentimento de amar, perdoar, de agradecer e de reverenciar. E como uma prática que eu gostaria de mostrar para você que é prático, que a gente poderia fazer, eu gostaria de finalizar a nossa reunião de hoje fazendo a prática da oração do perdão, que está no livro Minhas Orações. E na sequência eu vou fazer a oração do auto-perdão para perdoar o próprio pecado, conforme o professor Masaru Taniguchi nos ensina no Abrindo o Canal da Provisão Infinita, que eu falei para vocês agora há pouco. Então eu vou pedir para que nesse instante você feche os olhos, por favor, e acompanhe primeiro a oração para perdoar. Fechem os olhos, por favor. Quando não se alcança o almejado apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta, não se perdoou alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra no nosso subconsciente. E mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer oração de perdão. Quem perdoa é perdoado. Para isso, as seguintes orações. Então, eu vou pedir o quê? Que você, neste momento, traga essas pessoas, ou a pessoa, ou essas pessoas que você vem nutrindo algum tipo de ressentimento, tristeza, mágoa, ódio, e mentalize essa oração. Eu vou fazer uma vez com você, mas você deverá repetir isso várias vezes ao dia, essa oração. Em posição de oração, por favor. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus lhe perdoa, portanto eu também lhe perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus lhe perdoa, portanto também lhe perdoo.
através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado. Então, esta é a oração que você deverá repetir várias vezes ao dia, até sentir que seu coração ele foi se abrindo e você foi trazendo essas pessoas, né, como sendo Cristo disfarçado ou Bodhisattva, que reflete os do mundo. E finalizamos então, né, agora para o auto-perdão. Eu vou pedir então que você rapidamente faça uma reflexão dos seus sentimentos de culpas, daqueles pecados que você julga ter cometido. E nesse momento, então, nós iremos orar conforme o mestre fala na página 51. Então, eu vou pedir que faça exatamente como ele diz. Então, nesse momento, eu quero que você, né, envolva o seu peito com seus próprios braços. Ou seja, abrace-se nesse momento. Feche os olhos e sinta que neste momento você está nos próprios braços de Deus. Tá? Então, nos braços misericordiosos de Deus. E mentalize repetidas vezes. Deus perdoa meus pecados e me envolve com seu amor. Já estou curado. Deus perdoa meus pecados e me envolve com seu amor. Já estou curado. Deus perdoa meus pecados e me envolve com seu amor, já estou curado. Deus perdoa meus pecados e me envolve com seu amor, já estou curado. Deus perdoa meus pecados e me envolve com seu amor, já estou curado. Deus perdoa meus pecados e me envolve com seu amor, já estou curado. Deus perdoa meus pecados e me envolve com seu amor, já estou curado. Deus perdoa meus pecados e me envolve com seu amor, já estou curado, já estou curado. Mentalize firmemente isso. E sentindo o amor misericordioso de Deus, perdoando os teus pecados, afirme categoricamente, já estou curado, já estou curado, já estou curado, já estou curado, já estou curado. E assim será. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe grandemente e abundantemente você e toda a tua família. Nos encontraremos em breve na próxima atividade, no estudo do livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita. Muito obrigado, muito obrigado. Já está à sua disposição o primeiro livro de receitas da história, publicado pela Seichonoye do Brasil. É a obra Delícias de Dar Água na Boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais do que um maravilhoso cardápio ricamente ilustrado, a publicação também traz apontamentos técnicos sobre uma alimentação adequada e saudável, com indicação de bons hábitos alimentares que levam a uma excelente qualidade de vida. Com pratos doces, salgados, representativos de várias culturas presentes no Brasil e cheios de significados, o menu traz de suflês a pudins, de bolos a macarrões, de saladas a sopas, tudo com imagens literalmente de dar água na boca. Separado em capítulos que são abertos por textos sobre o aspecto espiritual da alimentação e com dicas nutricionais de especialistas, o livro apresenta a importância de consumirmos produtos orgânicos e da própria região, quais são os hábitos alimentares mais adequados na infância, por que devemos evitar desperdícios e como fazer de cada refeição um momento alegre, saudável e prazeroso, além, claro, de nutritivo. Vale destacar que a maioria das receitas é vegetariana, com base no incentivo ao não consumo de carne que a Seichonoye vem promovendo em favor da construção da base de uma nova civilização, com menos fome e uma menor emissão de gases causadores do efeito estufa. Delícias de Dar Água na Boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Acesse www.sni.org.br em nossa loja virtual ou de telefone fixo para 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigada e bom apetite!